Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. No capítulo 2 de Juízes está assim: O anjo de Yahvé subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu dissera: Jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quem é esse que está dizendo? É Jesus. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Porém, Deus é título. Yahvé é Deus. Jesus, Filho de Deus, é Deus. E o Espírito Santo de Deus também é Deus. O Espírito Santo de Deus olha para o nosso coração. Se nosso coração estiver desejoso em conhecer Jesus Cristo, ele nos revela o pecado, a justiça e o juízo que está em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, Jesus sai da nossa frente como se fosse uma porta e fala: Eis o Pai. Então, cada um com a sua função. Deus deixou toda a autoridade nas mãos de Jesus, mas quando é algo muito grave, Deus fala: quem resolve sou eu. E eu sempre digo, quando Deus fala, vou eu resolver, olha, é pesada a mão de Deus, viu? Juízes, capítulo 4. Depois da morte de Aode, os israelitas recomeçaram a fazer o que era mal aos olhos de Yahvé. E Yahvé os entregou a Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O chefe de seu exército era Sísara, que habitava em Arosete-Goim. Então os israelitas clamaram a Yahvé, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e tinha oprimido duramente os israelitas durante 20 anos. Nesse tempo, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, julgava em Israel. Ela tinha a sua sede à sombra da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas vinham a ela para obter justiça. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, de Sedes, em Neftali, e lhe disse: Yahvé, Deus de Israel, não te ordenou: vai, reúne o monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Neftali e os filhos de Zebulon? Não atrairei a ti na torrente de Quizon a Sísara, chefe do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e não o entregarei nas tuas mãos? Baraque respondeu-lhe: Se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, não irei. Débora lhe disse: Irei, pois contigo, porém, no caminho que seguires, a hora da vitória não será tua, porque é nas mãos de uma mulher que Yahvé entregará Sísara. Então Débora se levantou e com Baraque foi para Sedes. Baraque convocou Zabulon e Neftali em Cádiz. 10.000 homens subiram e Débora subiu com ele. As pessoas falam: a mulher não pode ser pastora, a mulher não pode ser profetisa. Sim, pode, tanto é que está aqui Débora, profetiza. Nós vamos ver Zípora, mulher de Moisés, era pastora, entre outras também pastoras. E por quê? Por que essa discriminação? Por que essa diferença? Mas agora nós vamos ver Débora, uma profetisa, porque no caso os homens, eles têm uma tarefa, tarefa de guerrear, tarefa de conquistar. Débora então se torna profetisa, mensageira de Deus para os homens. Éber, o quenita, se separara de Caim e do clã dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda perto do carvalho de Saananim, não longe de Sedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoém, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro e todas as suas tropas de Azerote-Goim, a torrente de Quizon. Débora disse a Baraque: Prepara-te, porque este é o dia em que Yahvé entregou Sísera nas tuas mãos.
Porventura não marchou Yahvé à tua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor à frente de 10.000 homens. Yahvé encheu de pânico Sísara com todos os seus carros e todo o seu exército diante de Baraque. Sísara desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército até Azerote-Goim. Todo o exército de Sísara caiu ao fio da espada e nenhum homem escapou. Sísara, entretanto, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, mulher de Éber, o quenita, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o quenita. Jael, saindo ao encontro de Sísara, disse-lhe: Fica, meu senhor, fica comigo, não temas. Ele entrou na tenda com ela, e ela o cobriu com um tapete. Disse-lhe ele: Dá-me um pouco d'água, peço-te, tenho sede. Ela abriu o odre onde estava o leite, deu-lhe a beber e o cobriu de novo. Disse-lhe ele: Põe-te à entrada da tenda, e, se vier alguém e te perguntar: Há algum homem aqui? Responderás: Não. Mas Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda, apanhou um martelo e, aproximando-se dele mansamente, cravou-lhe na têmpora a estaca, até que penetrou na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. E eis que surge Baraque, perseguindo Sísara. Jael saiu ao seu encontro e disse-lhe: Vem e te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou com ela. Sísara jazia morto com a estaca na têmpora. Assim Deus humilhou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. A mão dos israelitas pesava cada vez mais duramente sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram Jabim, rei de Canaã. Profecia da profetisa Débora cumprida. Você perseguirá Sísara, mas nas mãos de uma mulher ele perecerá, e essa mulher se chama Jael. Capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoém, entoaram um cântico, já que em Israel os guerreiros soltaram a cabeleira e o povo espontaneamente se apresentou: Bendizei a Yahvé. Ó reis, ouve, ó príncipes, escutai. A Yahvé, eu, sim, eu cantarei, celebrarei a Yahvé, Deus de Israel. Yahvé, quando saíste de Seir, quando avançaste nas planícies de Edom, a terra tremeu, troaram os céus, as nuvens desfizeram-se em água, os montes deslizaram na presença de Yahvé, o do Sinai, diante de Yahvé, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, não existiam mais caravanas. Aqueles que andavam pelos caminhos seguiam tortuosos atalhos. Renunciava-se nos campos, renunciava-se em Israel, até que te levantaste, ó Débora, até que te levantaste, mãe em Israel. Escolhiam deuses novos, então para 5 cidades não se viam escudos nem lanças, e eram 40.000 em Israel. O meu coração volta-se para os chefes de Israel, com os voluntários do povo. Bendizei a Yahvé, vós que cavalgais brandas jumentas, e vos assentais em tapetes, e vós que ides pelos caminhos, estai atentos às aclamações dos pastores à beira dos bebedouros. Aí se celebram os benefícios de Yahvé, seus benefícios para seus campos em Israel. Então o povo de Yahvé desceu às portas. Desperta, Débora, desperta, 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 entoa um cântico. Coragem, Baraque, levanta-te e reconduze teus prisioneiros, filho de Abinoém. Então ele desce aos príncipes, o fugitivo, o povo de Yahvé desce para mim entre os bravos, os príncipes de Efraim, os oficiais estão na planície, a tua retaguarda, Benjamim, está entre os teus. Os chefes desceram de Maquir, de Zabulon, aqueles que levam o bastão de escriba. Os príncipes de Issacar estão com Débora e Neftali.
Baraque também se lança nas suas pegadas na planície. Nos clãs de Ruben, demoradamente se deliberava, porque permaneceste entre as duas muretas, a escutar os assobios juntos aos rebanhos. Nos clãs de Ruben, demoradamente se deliberava. Galaade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, porque vive nos navios. Aser permaneceu na orla do mar, e tranquilo habita em seus portos. Zabulon é um povo que enfrentou a morte, como Neftali nos planaltos do território. Os reis vieram e combateram, os reis de Canaã combateram, em Tenaque, à beira das águas de Meguido, mas não levaram dinheiro como espólio. Do alto dos céus, as estrelas lutaram, de seus caminhos lutaram contra Císera. A torrente do Quizon os arrastou, os recobriu a torrente do Quizon. Marcha, minha alma, ousadamente. Então os cascos dos cavalos martelaram o chão. Galopam, galopam os seus corcéis. Maldito seja Meroz, diz o anjo de Yahvé. Amaldiçoai, amaldiçoai os seus habitantes, pois não vieram em auxílio de Yahvé, entre os heróis em auxílio de Yahvé. Bendita entre as mulheres Jael seja, a mulher de Éber, o Quenita, entre as mulheres que habitam em tendas, bendita seja ela. Ele pediu-lhe água, leite lhe trouxe, na taça dos nobres serviu-lhe creme, estendeu a mão para apanhar a estaca, a direita para alcançar o martelo dos trabalhadores. Então matou Císara, rachou-lhe a cabeça, com um golpe perfurou-lhe a têmpora. Entre seus pés ele desabou, tombou, deitado. A seus pés ele desabou, tombou. Onde ele desabou, aí tombou, aniquilado. A janela, ela se debruça, espia, a mãe de Císera através da grade. Por que o seu carro tarda a vir? Por que são lentos os seus cavalos? A mais sábia das suas donzelas lhe responde, e a si própria ela repete: é porque, sem dúvida, demoram em repartir os despojos. Uma jovem, duas jovens para cada guerreiro, finos tecidos bordados e coloridos para Císara. Um enfeite, dois enfeites para meu pescoço. Assim perecem todos os teus adversários, Yahvé, aqueles que te amam, sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra descansou 40 anos. Débora canta. A mãe de Císara olha pela janela e espera. Onde está o carro do meu filho? Por que se demora? Há um consolo. Estão repartindo os despojos. Uma mulher para um homem, duas mulheres para um homem. Não. Eles tentam consolar seus corações, mas a vitória é de Deus. Deus vence os nossos inimigos. Às vezes, não precisamos levantar um dedo, porque Deus sabe quem é, onde está e o que está fazendo.